ó Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Ezequiel 37. Amados, Ezequiel é um dos profetas que chamado foi por Deus, dentro de um contexto que parece não combinar. Ezequiel, ele tem tudo para ser um sacerdote, e Ezequiel até almeja esse ofício sacerdotal. A gente não detém aqui de um tempo que gostaríamos para tratar os detalhes da vida desta passagem bíblica sobre o profeta Ezequiel, o contexto geográfico, o contexto nação de Judá nesse momento do ministério profético de Ezequiel. Mas queremos trazer algumas coisas para os irmãos, e quem sabe Deus nos confiou esta palavra com o propósito de trazer uma revelação às nossas vidas. Ezequiel, ele participa de uma leva ao cativeiro, juntamente com outras pessoas. Ele é tirado da sua terra natal de Judá e é levado pelo rei da Babilônia, na ocasião Nabucodonosor, para a Babilônia. A história sobre Ezequiel diz que ele tinha aproximadamente 25 anos de idade quando fora levado para a Babilônia. Um rapaz que almejava uma história sua história particular, de repente ela é mudada. E vale uma observação, irmãos: o que leva, ou o motivo que leva Ezequiel, o rapaz Ezequiel, vou considerar de 25 anos de idade, para o cativeiro, junto com demais outras pessoas, não é por causa de um pecado ou de um erro da parte dele, mas o problema desrespeitava o seu povo, a sua nação. Israel, especialmente Judá, vinha acumulando o contexto de situações, ferindo os princípios do eterno, se desviando daquilo que o eterno havia estabelecido para a nação. Abro parênteses, para o seu povo. A nação vinha sendo advertida por Deus. Deus vinha levantando profetas, a voz profética de Deus vinha sendo manifestada no meio do povo. Deus vinha falando. Todavia o povo estava de dura cerviz, o povo estava com o coração fechado, o povo já não queria ouvir Deus, nem os profetas de Deus. O povo endureceu-se para Deus, mas Deus continuou sendo Deus. Mas o povo, na prática, já não era povo de Deus, já não andava segundo Deus, segundo os seus mandamentos, seus estatutos. O povo já estava com o seu culto comprometido. O povo já não mais cultuava a Deus como antes cultuava. O povo já não buscava mais os sacerdotes de Deus para entregar na mão desses os sacrifícios de adoração, de glorificação. Deus virou segundo plano no contexto espiritual da nação. Mas isso mudou Deus? Não. Deus continuou sendo Deus, mas o povo já não era mais povo de Deus. Irmãos, o povo só não sabia que todas aquelas ações e atitudes em acúmulos estava gerando uma certa indignação, um certo repúdio.
Tudo que o povo deveria evitar era Deus se levantar numa linguagem figurativa do trono para fazer alguma coisa. Tudo que o povo deveria evitar era Deus agir, porque Deus vai fazer isso, e Deus vai usar a autoridade, a mão de ferro, o senso da ausência da misericórdia de Nabucodonosor, vai descer o coração dele, e ele vai sair à conquista, e ele vai arrebentar com Jerusalém. Ele vai colocar grilhões, vai tornar o povo de Deus na condição de escravo que um dia foram, vai voltar a ser. O povo sendo arrastado pelas ruas, direcionando-se para a Babilônia, vão trazer a lembrança de que um dia nós estávamos nessa situação, como escravo lá no Egito. Estamos nós de novo voltando à escravidão, vamos servir a uma outra nação. A questão é por quê? Por quê? E o pensamento não tinha outro: nós pecamos, nós falhamos, nós ferimos os preceitos de Deus, e Deus resolveu fazer alguma coisa. Irmãos, isso seja certo, nada foge do controle de Deus. Deus, Ele está vendo tudo. Digo, Deus está a par de tudo. Engana-se alguém que Deus não está vendo. Engana-se alguém que Deus não sabe. Engana-se alguém que pode esconder alguma coisa de Deus. Ah, meu irmão, me permita dizer aqui, tem situações que Deus vai dando linha. A pessoa pensa que Deus está aprovando, que Deus está permitindo. Engana-se alguém. Assim estava Judá, assim estava o povo, mas de repente, isso não está na Bíblia, tá, irmãos? Isso é uma linguagem dentro do contexto da história. A gente cria esse cenário para facilitar o entendimento. Entender essa leva para o cativeiro não se resume só a estudar o livro de Ezequiel. Temos que estudar também outros livros, como o de Jeremias, por exemplo. Ezequiel vê agora a nação inimiga, babilônica, adentrar em Jerusalém e arrastar o seu povo. Ezequiel está em todo aquele cenário. E Ezequiel, na medida que afasta, isso é uma linguagem figurativa para os irmãos entender. Na medida que Ezequiel se afasta, aos 25 anos de idade, de Jerusalém, sendo arrastado como escravo, ele não só está deixando a sua terra natal, irmão Ramon, ele também está deixando um sonho, porque está ficando para trás um templo esse, aonde ele, na idade de 30 anos, poderia se apresentar para servir como sacerdote da casa do Senhor. Mas isso está ficando para trás, porque vai logo ali, no meio de um povo rebelde, de duro a servir, de um povo que se recusa a obedecer a Deus. Ezequiel vai no meio também, e com ele sendo levado o seu sonho, sua projeção ao ministério sacerdotal. Vai embora Ezequiel, para trás fica Jerusalém, sediada, sendo destruída pelo rei Nabucodonosor. Ficou alguém para trás? Os velhos, os que tinham problemas de saúde, quem aqueles o rei considerava, não vai servir, não vai trazer produtividade para mim, vou deixar para trás. As lágrimas. E Ezequiel está indo embora também, sendo levado para o cativeiro da Babilônia. Eu preciso trazer esse pano de fundo para você entender o que está acontecendo aqui, na altura do capítulo 37. Porque Ezequiel é o profeta que vai ser levantado por Deus para falar desse momento que Jerusalém seria destruída, e Deus iria pesar a mão, iria castigar o seu povo, iria espremer o seu povo, mas também, depois de todo um processo, Deus fala de restauração, Deus fala de vitalidade, Deus fala de renovo, de restauração, e vai usar o profeta Ezequiel para isso. Só que Ezequiel vai ser um profeta dentro do contexto dessa história.
Oxalá puder Ezequiel ser o profeta ainda em Jerusalém, ainda em Judá, para dizer: olha, Deus vai fazer, cuidado, porque Deus, infelizmente, não vai ser isso. Ezequiel vai ser profeta não em Judá, Ezequiel vai ser profeta lá na Babilônia. Ele vai exercer o ministério profético, não porque ele quis ser profeta, ele quis ser sacerdote. Dependendo de onde você lê, em livros, outros escritos, alguém até o apresenta, já o considera sacerdote. Porém, falta-nos recurso histórico bíblico de ver Ezequiel celebrando uma cerimônia sacerdotal, servindo no templo como sacerdote. Não apresenta, não tem nenhum pano de fundo histórico bíblico para dizer que ele chegou a exercer o sacerdócio. Isso ficou lá em Judá, junto com boas outras lembranças. Aonde está Ezequiel? Na Babilônia, na condição de escravo. E o sentimento que fica: nós estamos aqui porque o meu povo pecou, o meu povo entristeceu a Deus. Então, Ezequiel capítulo 37, verso de número 1, diz que a mão do Senhor, o Espírito do Senhor veio sobre Ezequiel, e a mão do Senhor o levou a um vale de ossos secos. Quando a gente chega na altura do capítulo 37, que é a paixão de muitos leitores da Bíblia e pregadores, assim como o 47 também, que fala de Ezequiel adentrando no rio, águas que dava pelo tornozelo, joelho, cintura, ombro, e ele tem que nadar. Mas quando você estuda o livro, vai descobrir que Ezequiel, na Babilônia, ele tem uma esposa, ele é um homem casado. Só que lá, não é só um sonho, irmão Lúcio, que ficou lá em Judá, na sua terra natal. Agora na Babilônia, ele vai ter a tristeza e tem que conviver com ela, porque diz a Bíblia que a sua esposa morre. Ele agora é um profeta viúvo, ele é um profeta agora sem a sua companheira. Ezequiel, como profeta, não porque ele quis, mas porque Deus o chamou para ser, ele vai exercer esse ofício sem uma esposa, sem uma companheira. Esse homem só está perdendo, e começou a perder lá em Judá. Pastor, o que é isso, pastor? É só a introdução. É uma das primeiras vezes na Bíblia que vamos encontrar uma ideia de uma maquete ser construída. Deus vai trazer uma revelação, vai falar com Ezequiel. Ezequiel vai construir Jerusalém em miniatura, com uma maquete. E Deus fala com ele: Ezequiel, começa a rodear em volta dela. E ele vai rodear em volta da maquete. E Deus fala: isso vai acontecer com Jerusalém. Ela vai ser rodeada, incendiada e destruída. Só que o povo não queria aceitar. O povo endureceu, o povo não acreditou. Vai acontecendo. Ezequiel, então, ele é tomado por Deus. Há uma ação do Espírito do Senhor sobre Ezequiel. Ele é levado a um vale, e Deus manda o profeta andar no vale. Anda no vale, Ezequiel. Ezequiel está vendo ossos, e segundo a referência bíblica, o estado desses ossos é sequíssimos. Sequíssimos aí, para nós termos o entendimento que o tipo de existência desses ossos no vale, tem tempo que está ali. Há um tempo que esses ossos estão na condição que estão, sequíssimos. Só que Deus queria muito mais do que levar Ezequiel a um vale e mostrar para ele o vale de ossos secos. Havia um significado, havia uma revelação naquilo. Mas a questão é, o que Ezequiel está vendo e aquilo que Deus queria falar com ele dentro do que ele estava vendo. E aqui eu entro na mensagem.
É aqui que eu começo a entrar. Porque exatamente nesse ponto, nos primeiro e segundo verso dessa leitura de Ezequiel 37, é que Deus quer nos trazer um despertamento espiritual, irmãos. Os nossos olhos, ou aquilo que nós vemos, exerce um poder de nos levar a decisões ou não. Dependendo do que eu estou vendo, o que eu estou vendo pode me motivar a uma decisão ou não. Porque quando eu vejo algo em cima ou logo em seguida ao que eu estou vendo, eu começo a fazer interpretações. Eu posso acertar, mas eu posso errar. Ezequiel está vendo ossos. Ele não está ali porque ele quer, porque o verso 1 diz que houve uma ação do Espírito do Senhor nele, e o Senhor o levou ao vale. Ezequiel não estava no vale porque ele quis ir para o vale. Ele está onde Deus queria que ele estivesse. E isso nós entendemos perfeitamente. E vale ter um glória. A questão é quando começamos a trazer isso para o nosso contexto, para nossas realidades. Porque uma coisa é ver Ezequiel sendo direcionado, levado por Deus a um lugar, ok. Só que Ezequiel está no lugar ciente que foi uma ação de Deus sobre ele a estar naquele lugar, porém ainda ele não sabe nem o propósito. Aleluia. O mesmo Espírito que esteve agindo sobre a vida de Ezequiel naquele contexto, nos traz essa palavra nesta quinta-feira para dizer: você pode não estar entendendo o porquê você está aí, vivendo isso, nessa situação, passando exatamente isso. Você não sabe agora, até que eu traga a revelação. Aleluia. Ezequiel está no lugar, segurem, porque o pastor pregando é um perigo, né? Porque a gente tem que largar os negócios aqui. Ezequiel é a única vida no lugar de morto. Meu Deus. A única vida naquele lugar era Ezequiel, mas o lugar era de morto. No lugar não tinha nenhum vivo, só tinha morto. Deus queria Ezequiel no lugar de morto. Meu Deus. Deus queria Ezequiel no lugar aonde ele vivo pudesse, através dele, gerar vida. Nós escolhemos, irmãos, os melhores lugares. Nós queremos estar nos lugares preparados, nos lugares dos holofotes, dos glória a Deus, dos aleluia, nos lugares avivados. Nós queremos estar nesses lugares. E Deus fala: eu quero te levar no lugar que só tem morto. Eu quero que você fique do lugar aonde, por causa da ausência da vida e a presença da morte, a vida, quando saiu, levou embora a esperança, levou embora a fé, levou embora convicções, e só ficou aquilo que é inerte, parado, morto. E digo uma coisa, Ezequiel: qual é o estado, o tempo que estão esses ossos? Sequíssimos. Em outras palavras, Ezequiel, o que você está vendo está morto há muito tempo. O verso 1 diz que Deus o colocou no meio. Meu Deus, eu sou apaixonado por essas pequenas palavras, Ramon. No meio. Deus gosta de fazer isso, irmã Aline. Evangelho de Lucas está cheio desses negócios de meio. Jesus vai para um culto no sábado na sinagoga,
um monte de gente na sinagoga. Jesus consegue ver uma mulher que também estava nesse culto, lá no cantinho, no final da multidão. No entanto, porém, encurvada sobre si. Diz a Bíblia que Jesus aponta para ela, direciona uma palavra para ela e chama ela pro meio. Deixa a mulher quieta lá. Não, Jesus quer trazer pro meio. Jesus quer colocar a gente no meio, irmãos. Aleluia. Eu quero ficar no canto, pastor. Jesus quer você no meio. Eu quero passar desapercebido. Jesus quer você no meio. Jesus está no outro culto, irmão Edgar. Nesse outro culto, a palavra nem é com ele, não é nem o pregador da noite, mas ele está no culto, ou da manhã, ou tarde, de sábado, mas ele está no culto. Mas de repente ele toma a parte do culto e aponta para o homem da mão riquíssimas, sequíssimas, e diz a Bíblia que Jesus chama o homem para o meio. Todo mundo para o culto para olhar no meio o homem e a sua mão voltando ao normal. Jesus gosta de tratar com a gente no meio. Você quer fugir pelas beiradas, mas o anzol de Deus te alcança aqui na igreja e no seu lar para te trazer para o meio. Jesus está vendo você se esquivando, mas ele fala: eu vou te pegar, te trazer para o meio. Aleluia. Entenda isso, porque eu vou largar. Pode ser que o meio não seja o meio de vida, de gente avivado, de gente animado, e sim gente morto, desanimado, apático. Deus quer você no meio, para através de você começar um rebuliço. Aleluia. Nós queremos transferir, Deus vai mandar. Não, você, é com você mesmo, Ezequiel. Eu não vou mandar um outro profeta, você vai ser a voz profética. Lá, chorácia. É no meio. E ele começa a andar. Na medida que ele anda, ele começa a avaliar o estado daqueles ossos. Mas Ezequiel está vendo ossos. Mas essa é a visão de Ezequiel, irmãos. Meu Deus, Ezequiel é tão ser humano como nós. Ezequiel é tão falho e limitado quanto a ver e avaliar as coisas como nós. Como a nossa visão é limitada, como nossa visão é estereótica. Ezequiel, está vendo o que, Ezequiel? Está vendo o osso. E Deus fala: eu estou vendo um exército. Aleluia. O que é isso, Ezequiel? É osso. Eu estou vendo exército. É osso, Deus, para mim é exército. Eu vou repetir. Você pode estar vendo a coisa de uma forma e Deus, eu estou vendo outra. Você pode estar vendo uma coisa, avaliando uma coisa e Deus, eu estou vendo outra disso. Em cima do que você está vivendo, eu estou vendo de uma outra forma. Em outras palavras, Ezequiel, a sua visão é limitada a ver o que você está vendo, mas a minha visão já vê uma outra coisa em cima do que você está vendo. Meu Deus do céu, eu vou largar isso. Você está olhando para uma situação e Deus fala: em cima do que você está vendo, eu vou trabalhar e vou te mostrar que há uma outra coisa. Há uma outra coisa grande, há uma outra coisa extraordinária que vai acontecer. Meu Deus do céu, eu sinto Deus nesse altar. Aleluia. Então Deus fala a Ezequiel: Ezequiel, esses ossos sequíssimos que você está vendo, eu quero que você profetiza. Profetizar é liberar uma palavra, e essa palavra ela não te pertence, mesmo que ela saia de você. Ela vai ser produzida por você, a palavra profética, o ato profético, mas ela não te pertence, porque a palavra liberada através de você, ela vai exercer um efeito a mudar uma situação. Só que esta palavra,
ela não vai ser gerada, produzida pela vontade de. Não. Ele recebeu uma direção. Ezequiel, profetiza sobre os ossos. Mas Ezequiel estava no vale, e no vale é que estavam os ossos. Deus não falou: Ezequiel, profetiza no vale. Não, profetiza nos ossos. Eu vou largar. Você está orando aí, mas a sua oração está muito assim, ó, sem direção, sem o foco, sem o direcionamento. Deus fala bem assim: para de ficar olhando para o vale, começa a ver os detalhes que tem no vale e direciona a sua oração. Foca a sua oração, porque em cima disso Deus vai operar. Profetiza, Ezequiel. Então Deus começa a dar ele a direção. Ele está onde? No vale, só osso. Visão de Ezequiel. E Deus fala: profetiza. Ora, dependendo da tradução bíblica, a tradução NAA, Nova Atualizada Almeida, diz que tendões. Outras dizem nervos logo. Profetiza os nervos. Já tem ossos, os nervos. Depois a carne. Por final, a pele. Mas até então, não tem vida. Tem osso, tem nervo, tem carne, tem pele, mas não tem vida. Agora Ezequiel, depois de uma sequência, e ele vê osso se juntar a osso, um rebuliço, segundo o seu livro diz, aconteceu naquele vale, só que não tem vida. A coisa está acontecendo, a coisa está se movimentando, só que nos olhos de Ezequiel, e eu estou falando para alguns Ezequiel aqui nesta noite, presente nesta casa e em casa também, alguém que anda orando, alguém que anda profetizando, alguém que anda crendo, alguém que anda jejuando, fazendo propósito, acreditando no milagre, mas ainda não viu a coisa acontecer, não viu vida, não viu o renovo do Espírito, não viu o sacode de Deus. Então parece que dá um desânimo, né? Parece que não está completa a obra. E aí muitas vezes nós, no comportamento humano, começamos a questionar: será que é Deus mesmo? Será que Deus está fazendo alguma coisa? Será que Deus está atendendo a minha oração? Está me ouvindo? Será que Deus... A gente começa a questionar, porque na verdade o osso já não é mais osso, já tem nervo. O osso e nervo já tem carne. O osso, nervo e carne já tem pele. Isso fala de um processo de restauração acontecendo. Irmãos, eu preciso voltar ao verso 2. O estado desses ossos eram sequíssimos. Havia um tempo que eles estavam nesse estado. Mas naquele momento que Ezequiel está no vale, sendo o canal profético de Deus, começa um processo de restauração. Eu preciso te dizer: não pare de profetizar. Não pare de olhar para a situação e dizer: eu creio. Ainda que o processo não terminou, eu creio. Ainda que Deus não concluiu o que Ele começou, eu creio. Mais uma: tudo começou com a chegada dele no vale, e vai terminar com ele no vale. Ezequiel é um profeta que não sai do vale. Ezequiel não sai do vale enquanto a coisa não termina. Ezequiel é uma figura de um profeta persistente. Minha vitória vai acontecer, a bênção vai acontecer, ainda que isso aqui seja vale, amargo, ruim, mas eu vou ver o negócio acontecer. E não tem ajudinha não, tá, irmãos? É Ele que está liberando a voz profética. Deus manda ele fazer, e Ezequiel obedece.
ele obedece Deus. Profetiza Ezequiel, profetizou. Quando Ezequiel olha, é a primeira vez no capítulo 37 de Ezequiel, dentro dessa passagem, em que vai ser usada a palavra morte. Os primeiros versos vai falar de ossos secos, sequíssimos, mas não vai falar de morte. Mas agora, em que o osso está revestido por nervo, carne e pele, Deus vai falar que está morto. E Ele vai explicar, porque ainda que eu veja uma estrutura de carne no chão, o lado de dentro está sem vida. Tem muita coisa parecendo que está vivo, mas está morto. Tem muita coisa parecendo que é, mas não é. E como saber que não é? Quando se observa pelo lado de dentro. E Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Espírito, Ezequiel. A história diz que aquele vale, em algum momento, foi um campo de batalha. O vale, apesar da presença física dos ossos, não era um local de despachar ossada. Não era um cemitério. Não é essa a interpretação que devemos ter. E eu não estou sozinho nesse entendimento. Há toda uma defesa teológica a dizer que esse local era um local de batalha, de confrontos, de guerra. Meu Deus. Para Ezequiel era um monte de ossada, para Deus um exército. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos passando por um pedaço da trajetória da vida de alguém, mas pouco sabemos da história da vida desta pessoa. Quando Ezequiel chegou no vale, tempos antes deles, um exército esteve ali. Um exército guerreou. Alguém deu suor ali. Alguém deu sangue. Alguém lutou por uma causa. Mas alguém morreu. Mas morreu lutando por uma causa. Alguém desfaleceu ali, mas desfaleceu lutando. Mas quando Ezequiel chega, só tem osso. Então o que Ezequiel está vendo descarta toda a história construída por aquele ex-exército, ex-combatentes, ex-valentes. E alguém julga: fulano está aí, caído, Aí fulano, derrotado. Mas não sabe o que o dia esse ex-soldado fez. Não sabe a história que esse cidadão um dia construiu. Mas Ezequiel chegou. E Ezequiel representa a figura da voz de Deus no vale de alguém. Ezequiel representa aquela pessoa que chega, mesmo sendo alguém, ou trazendo alguém uma história de morte. Ezequiel representa alguém que fala: pessoal, não quero nem saber o que aconteceu no passado. Vamos começar tudo de novo hoje, já profetizando. Aleluia. Você errou, tá? Eu também erro, meu irmão. Vamos começar tudo de novo a partir daqui. Vamos começar profetizando nesse vale aqui. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Na nossa falha humana, Deus manda pessoas que pouco sabem da nossa história e cola essas pessoas na nossa vida para não ficar apontando os nossos erros e falhas. Os pescadores de passado para ficar jogando na nossa cara. Deus manda pessoas estranhas e logo manda um profeta.
Ezequiel já tem 30 anos de idade, irmãos. É a idade, com 25 deixou Judá para ir para a Babilônia. Agora tem 30 anos. Já é a idade para dizer: agora eu vou ser como sacerdote. E Deus fala: eu quero você profeta. Porque não é o que você quer, Ezequiel, aqui em casa, é o que Deus quer. Quem pega você e leva você para onde Ele quer é Deus. Quando nós colocamos a nossa vontade à frente de Deus, nós comprometemos o que Deus quer em nós e através de nós. Não foi Ezequiel que saiu, foi Deus que o pegou e o levou e está aqui no vale. Agora você vai ser profeta nesse vale. Vem cá, Ezequiel. Ele não sabia de nada, Ezequiel. Para Ezequiel, ossos. Mas para o Deus da história, seu exército, Ezequiel. Tem um monte de soldado aí, Ezequiel. Tem um monte de valente aí. De gente que deu a vida por uma causa aí. E aí Deus fala a Ezequiel: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ezequiel responde: Senhor, tu o sabes. Poderão viver? Poderá esse homem ser transformado? Poderá essa situação ser mudada? Senhor, tu o sabes. Ezequiel, profetiza. Profetiza, Ezequiel. Profetiza o quê? Profetiza sobre os ossos. Meu Deus. Agora sobre os nervos, tendões. Profetiza sobre a carne. Profetiza sobre a pele. Agora, Ezequiel, você vai profetizar o Espírito. E vai dizer: Espírito, vem dos 4 cantos sobre glória, meu Deus. Em vez de você dar lugar às pré-julgações e se dar o descuido da murmuração, Deus quer que você comece a profetizar. Deus quer que você comece a liberar. É uma situação morta, é uma coisa que não tem mais jeito, mas Deus nessa quinta-feira chama a essa responsabilidade espiritual. Profetiza, libera a palavra de restauração, libera a palavra de vida. Eu vou agir sobre o poder e efeito das fés. O Espírito veio sobre aqueles ex-ossos, aqueles corpos em que Deus chamou de mortos, como exército. Deus disse: olha, Ezequiel, assim é a casa de Israel. Foi-se a esperança. Foi-se a esperança de Israel. Eles desfaleceram. E eles estão julgando a situação como se Deus houvesse abandonado. Mas eu não abandonei. Eu estava vendo. Eu estava atento a isso tudo, Ezequiel. Meus irmãos, Ezequiel, Ezequiel está diante de um exército. Tudo isso porque ele liberou a palavra profética em algo que estava longe da sua capacidade humana. Ezequiel tinha diante dele uma impossibilidade, mas o Deus da impossibilidade mandou ele fazer algo, e ele fez. No começo da passagem bíblica é ossos sequíssimos, mas no final dela é um exército de pé. Você consegue entender? É para alguém aqui nesta noite, ou para alguém em casa. Você pode não estar entendendo o começo do processo, mas você vai entender tudo lá no final. Aleluia. Você pode não estar entendendo nada, porque Deus te levou, Deus te colocou e você está, mas você não está entendendo nada. Mas não é para você entender, é para você viver.
é para você deixar eu te fazer voz profética nessa situação. Ou eu preciso dizer isso, irmãos. Não deixa o que você está vendo, não deixa o que você está vendo comprometer a tua fé. Uma coisa é o que você está vendo, outra coisa é o que Deus precisa falar com você, em cima do que você está vendo. O que você está vendo, Ezequiel? Ossos. Eu vejo um exército, Ezequiel. Pelo ângulo diferente. Deus pode estar agindo de uma forma diferente. Deus pode estar querendo fazer algo diferente. E de repente, a forma de como você vê pode estar comprometendo a ação de Deus. Em vez de você usar a fé, acreditar, liberar essa palavra, Deus vai fazer, Deus vai operar, vai agir, você fica colocando: não sei, será que é mesmo? E Deus fala: pelo amor de Deus, meu filho, minha filha, se posiciona. Larga aí uma palavra. E aí você fala: olha, Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu não sei nem por que eu estou aqui. Não sei nem por que eu estou passando aqui nesse vale. Mas o Senhor manda fazer, eu vou fazer. E você começa a levantar a mão. Você começa a orar. Você começa a falar. Você começa a liberar a palavra de fé. Você começa a dizer: Senhor, restaura. Senhor, muda isso aqui, Senhor. Eu não quero nem entender o processo. Não quero nem entender o processo, mas movimenta nesse vale, Senhor. Me enche de fé, de crença, ainda que eu não estou entendendo nada o que o Senhor está fazendo, porque Ezequiel nada fazia a não ser liberar a voz. Ezequiel nada fazia a não ser liberar a voz. Quem fazia era Deus. Quem faz é Deus. Não coloca a mão aonde não é para você colocar, é Deus que coloca. Não faz o que é para Deus fazer, é Deus a fazer. Ezequiel te trouxe do vale só para profetizar. Não quer nem uma judia, não, Deus. Não, você só profetiza. Quem vai juntar osso sou eu. Meu Deus. Quem vai dar vida sou eu. Você só profetiza. E quem vai restaurar as coisas no lugar sou eu, Ezequiel. Meu Deus. Eu termino esta palavra dizendo: não deixa as suas crenças, não deixa o seu ministério, sua chamada, suas convicções ser comprometida no vale de osso seco. Você pode ser a única vida no lugar de morto. Você pode ser a única estratégia de Deus no lugar. Mas dependendo da sua posição, da sua omissão, da sua ausência, você pode comprometer todo o mover de Deus. Dependendo da sua postura, posição, Deus fala: comigo está a bênção da restauração, só me falta profeta para me usar. Só me falta um Ezequiel para me colocar no meio de um lugar, para poder fazer algo tremendo. Cadê os Ezequiel de Deus? Cadê as pessoas ousadas que Deus quer usar? Mas a minha chamada é para isso, porque desde menininha eu me preparei para isso, porque eu sempre almejei. E Deus fala: você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. Deixa eu te mostrar a diferença, isso que a gente larga isso lá nos cursos de teologia, né? O sacerdote é alguém que recebe do povo e leva para Deus. Esse é o sacerdote. Vou repetir: o sacerdote recebe do povo e leva para Deus. O profeta recebe de Deus e leva para o povo. O sacerdote serve o povo para Deus. O profeta serve a Deus para o povo.
Meu Deus, eu sinto Deus nesse altar aqui. Não fica questionando Deus. Deus é Senhor, tanto do ministério sacerdotal, quanto do ministério profético. Sua chamada está no centro da vontade de Deus. Sacerdote ou profeta Ezequiel, eu que vou te usar. O que eu te quero, Ezequiel, é na postura, condição permissiva de deixar eu te usar. Irmãos, tem gente que é de Deus, tem gente que serve a Deus, vem para a igreja, acompanha os cultos, dá glória a Deus, sente Deus, canta hino de Deus, mas na hora do vale, tem medo. Na hora do vale, na hora de Deus usar ele, a boca dele, quer mandar mensagem para a irmã Surama, oxe, quer mandar mensagem para o pastor Marcos, e Deus fala, é você, Ezequiel, você toma posição, eu quero usar você, sua fé, começa a dar glória nesse vale, começa a falar em línguas desse vale, começa a sapatear no manto desse vale, eu quero usar você, sua boca, Ezequiel, começa a dar lugar, libera a palavra, Ezequiel, eu quero te usar, Ezequiel, mas Deus, oh meu irmão, eu vou dizer isso, porque isso é uma verdade bíblica do âmbito espiritual. Quantas coisas em Deus estão retidas e nos pertencem? Eu vou dizer, quantas coisas estão em Deus que já deveria estar em tuas mãos, e por que não está? Porque você não se posicionou no vale. Você não avançou nos estágios. Primeiro estágio, estar no vale. Segundo estágio, observar o que tem no vale. Terceiro estágio, profetizar no vale. Tem gente que está apavorado no vale, irmãos, com medo do vale, assombrado com o vale. Deus é Deus também no vale. Oh, o Espírito de Deus está lá no vale com Ezequiel. Meu Deus, ele está lá, e sussurrando nele, profetiza Ezequiel. Opa, profetiza Ezequiel. Ele está largando, profeta de coragem Ezequiel, está largando mesmo, e está profetizando, e enquanto ele profetiza, Deus opera, profetiza, Deus opera, profetiza, Deus opera. Vou dizer, libera a palavra, Deus opera, libera a palavra, Deus opera. Deus está requerido uma mudança na roupagem da nossa fé. Deus está requerido uma mudança na nossa postura diante de situações, irmãos. Vamos colocar a nossa fé em ação. Vamos acreditar no Deus que pode e faz. Tá, glória. Que horas? Nem sei, já passou dessa hora. Aleluia. Se você quiser me acompanhar, já não temos mais tempo, e a voz vai embora no vale. Eu vou contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o número da perfeição, 7. Para encerrar a mensagem. 7 vezes do capítulo 37, da altura do verso 4, encerrando ao verso 9. Se você quiser marcar em casa e se debruçar sobre essa curiosidade e minhas paixões particulares de se atentar para isso, 7 vezes a palavrinha sobre vai aparecer. Primeiro, verso 14, então disse, profetiza sobre esses ossos. Verso 6, porém nervos sobre. Verso ainda 6, sobre vós, e lá no verso 8, sobre eles, no verso 8 ainda, sobre eles, e no verso de número 9, e assopra sobre esses mortos. Sobre é o estado de estar.
Quando Deus manda ele liberar a palavra é liberada, porém ela é liberada para cobertar uma situação, está sobre uma situação. Mudou. Vou te explicar melhor. Quando Ezequiel está na situação, ele está no mesmo ângulo da situação, horizontal. Então Ezequiel, vale e a situação estão da igualdade. Isso compromete a fé de quem está no vale. Quando você está na situação e no mesmo ângulo com ela, tete a tete. Porque ela pertence à sua realidade física e visão. Mas, quando Deus fala para ele agir e liberar a palavra profética, essa vai ser liberado para estar não no mesmo ângulo horizontal, e sim sobre. Deus quer dizer que quando você libera a palavra, quando você libera a palavra profética, quando você libera a situação, a palavra por você liberada, ela vem sobre e acoberta aquela situação. Quando é sobre, é porque você, ou não vai ser através de você, vai ser através de Deus. A palavra acoberta a situação e Deus de cima para baixo começa a envolver a situação e operar. Sua parte é crer